sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma paisagem com pôr do sol bem suave. Aqui nós temos o risco, aqui fiz algumas ranhuras em cima com grafite para conseguir desenhar a roda, mas no seu risco vai certinho. Então, eu fui riscando direto no pano e ficou grande, então encheu, vai encher metade do pano. Eu vou colocar com o borrifador um pouquinho de água. Você pode fazer o risco um pouco menor e colocar diluente ou clareador, só para ficar úmido, para não ficar muito duro o pano, porque quando a gente faz paisagem a gente preenche inteiro, então às vezes fica muito duro porque tem muita tinta. Assim vai ficar mais suave. Nessa parte do vídeo nós tivemos um problema com a gravação, então o que eu tô fazendo? Eu risquei de novo no outro pano e eu vou colocar esse céu para você ver. Depois eu continuo no pano original que eu comecei. Então, aqui ó, bem em cima, no meio da casa, eu vou colocar uma pincelada de branco, esfumaçando para os lados, deixando assim ó, mais compridinho. Você viu que eu não tô preenchendo, tô colocando a tinta só assim. Agora eu passo pro amarelo canário. Tiro o excesso de tinta. Eu começo aqui, ó, em cima da casa. Cuidado para não fazer assim, porque você viu que o telhado ele é inclinado, mas o céu não necessariamente vai seguir a linha do telhado. Então esse lado vai ficar mais estreitinho, aqui mais largo, olha. Você vai colocando o amarelo na volta desse branco. De vez em quando você dá uma entradinha assim, ó. Você vai trazendo esse amarelo para os lados, fazendo mancha. Até por aqui tá bom, mais ou menos uns 10 centímetros aqui de céu. Mais uma mancha aqui. Você viu que eu não tô preenchendo tudo. Preserva um espaço branco. Vou trazer esse amarelo aqui, ó, nessa área das folhas. Acho que de amarelo tá bom. Então agora eu vou pegar um pouquinho do papaya. Tiro o excesso também e eu vou colocar algumas manchas. O papaya você pode passar ele em cima do amarelo que fica bonito. Evita deixar muito forte o papaya, ele é só mesmo para fazer um degradê ali no céu. A sequência seria essa: branco, amarelo e papaya, só que o papaya em menor quantidade. Olha, você vai brincando com as cores, com cuidado, para não extrapolar em nenhuma. Você vai colocando equilíbrio no trabalho de cores. Vou chegar com esse papaya até o final do telhado aqui. Lavo o pincel e agora eu vou colocar um pouquinho do azul caribe. O azul caribe agora tem uma condição. Você não deve colocar ele em cima do amarelo, porque vai ficar um céu verde. Então eu vou começar aqui, ó. Aqui em cima, vou pôr um pouquinho pra fora. Pra fora do amarelo. Aqui, ó, no cantinho, vou pôr um pouco. Essa área aqui, eu vou chegar com esse azul até no final aqui do tecido. Como a gente está trabalhando em cima da água, essas cores elas vão se diluir um pouco. Vão ficar mais clarinhas.
Aqui, ó, vou pôr um pouquinho em cima do papaya. Aqui vou descer um pouco também, sobre o papaya. E agora aqui, ó, nessa área de fora, não em cima do amarelo. Esse tecido aqui, ele é um pouco mais rústico do que aquele primeiro que eu pintei. Então, aqui a tinta parece que tá mais forte, mas a água também vai diluir um pouco. Bom, já refizemos a parte do céu, agora eu continuo no outro pano. Vou colocar um pouquinho desse azul, desse lado eu coloquei o papaya, então eu vou pôr um pouquinho do azul aqui, ó, no centro, para fazer o fundo. Aqui embaixo vai ficar um pouco lilás, vai ficar bonito. Combina com o lado de cá. Ainda tem um restinho aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse azul, um pouquinho mais concentrado, sem chegar a misturar no amarelo. Você viu que eu tenho várias linhas, tô passando por cima, porque vai ficar esfumaçado e elas vão aparecer. Só para deixar esse lugar aqui um pouquinho já mais escuro. O tecido ainda úmido, eu já vou aproveitar e vou fazer essa parte aqui, ó. Seria assim um matinho que tá bem distante. Eu ainda vou trabalhar com um pouco do azul. Olha, eu tô colocando bem no meio. Vou terminar ali. Esse mato, trabalhando com azul, ele fica mais distante. Agora, para concluir aqui, eu vou pegar um pouquinho do rosa ciclame. E eu vou fazer, olha, a linha tá ali, o risco tá ali. Tenta cobrir. O meu, vou ter que passar 2 vezes, talvez, porque fiz uma linha muito forte. Mas, ó, você vai fazer um batidinho assim, vai deixar irregular. Ó, vai ficar a bordinha aqui no rosa ciclame, aqui vai sumindo, tá? Ó, vem sumindo. Vai ficar o rosa ciclame, o azul. Vou misturar um pouquinho do sépia com o azul. Na verdade, eu tô escurecendo esse azul. E vou colocar aqui embaixo. Aqui são 3 camadas, o ciclame, o azul e o sépia. Só que eu fiz primeiro o azul, depois joguei o rosa ciclame por cima. E agora eu tô pegando o sépia com o azul e tô jogando por cima daquele azul. Vou aproveitar esse azulzinho com sépia. Olha a misturinha. E vou dar um pouquinho de profundidade já aqui, ó. Mais um fundo, tá vendo? No meinho. Você vai me acompanhando. Você viu que aqui não tem nada muito exato. Ele vai ficando assim, de uma forma que a gente nunca mais consegue fazer outro igual. E a ideia é essa, que fique assim meio difuso. Vou escurecer um pouquinho aqui no canto, pertinho da casa. Já tô gostando disso aqui. Olha, um pouquinho mais escuro. Tô usando a mesma cor, tá? O sépia com o azul. Pronto, agora nós vamos fazer a parede da casa. Agora, ainda tá úmido, nós vamos trabalhar com o amarelo pele, o pincel número 14, aparadinho, com o amarelo pele a parede. Olha, você não precisa colocar muita tinta, considerando que o tecido tá úmido. Vou deixar esse lado iluminado. Eu vou pegar o sépia e vou colocar aqui. Olha quanta tinta. É para preencher mesmo. Aí eu vou fazendo assim.
vou limpando esse sépia pra cima. Esse lado mais escurinho. Não precisa misturar muito. Aqui, esse lado, eu quero que fique mais clarinho, tá? Então, não carregue tanto. Pode ficar assim, ó, meio manchado, olha que legal. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho menos desse lado, mas vou colocar também. Agora eu vou te dar uma tarefa bem legal. Vou mostrar pra você. Você vai preencher todos estes intervalos aqui com sépia. Deixe essas linhas para você situar. Eu vou preencher o meu e vou te mostrar. Daqui a pouco eu volto. Você pode usar um pincel menor se você quiser. Olha o que eu fiz. Aqui você vai preencher e vai deixar só assim, ó, uma vistinha. Não deixa o espaço muito largo, porque senão depois quando você for colocar essa tabuinha, assim, a pincelada, vai ficar muito grande, tá? Então não deixe muito largo. Aqui, ó, eu já vou preencher com o sépia. Eu vou colocar a sépia aqui. A gente já tinha um fundo azulado, eu vou esfumaçar por cima. Vamos fazer uma coisa sumir dentro da outra aqui. Depois, se precisar, a gente volta e faz ali algum batidinho, alguma coisa. Aqui tem um cantinho. Isso aqui é onde vem a água para derramar aqui, para girar a roda. Essa área de trás da roda eu quero toda escura. Isso vai ficar mais fácil. Essa parte aqui, a gente tem 2 espaços. Eu vou passar em cima da linha do meio um pouquinho do sépia. E agora, eu já vou com o amarelo pele, ó, tá úmido ainda, né? Então, eu vou passar um pouquinho de tinta aqui, ó. Sumiu, tá? Vou passar um pouquinho de tinta aqui. Ó, ficou meio tortinho, eu vou consertar com um pouquinho de sépia aqui por dentro. Essa posição aqui é muito mais fácil pra gente trabalhar. Ó, consertei. Isso daqui tem que ficar mais estreitinho. Esse aqui é o fundo, então vai ficar assim. Vou preencher de sépia essa parte aqui também. Só que vou deixar aqui uma vistinha de claridade, olha, só um pouquinho assim, ó. Pra gente ver onde tá a linha da roda. Se eu preencher inteiro, eu vou perder isso. Quando chego aqui, que eu vou encontrar o azul, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desmanchar a tinta. E essa parte a gente precisa meio escurinha, porque aqui a gente precisa que a água fique espirrando, então tem que ter um fundo um pouquinho mais escuro. Vou diminuir ainda essa linha aqui, ó, a linha do fundo da roda. Olha, pincel pequeno, 2, aparadinho, aquele que tá gastinho, assim, que eu gosto bastante. Eu vou fazer essas linhas aqui. Essa linha aqui, ela vai passar por cima desse espaço e vai terminar lá. Olha, essa vem aqui. A largura do pincel é a largura certinha dessa linha.
Você pode colocar ele bem de pezinho, apoia a tua mão. Vou passar de novo. Aqui. Se você tá fazendo, perdi o risco, o que que você faz? Tem o ponto no meio, então você traça uma linha assim, outra linha assim, e nos intervalos você vai conseguir fazer isso aqui também. Já vou pegar uma pincelada, vou encher aqui essa rodinha. Vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, desse lado. Vou torcer o pincel, tá? Só isso já é suficiente. Essa borda aqui também, ó, eu vou colocar uma linha aqui. Agora é bom que fique assim certinho, então capricha para ficar bem no risco da largura do pincel. Agora eu vou fazer os pauzinhos por onde a água vai batendo. Esse pauzinho aqui, você não pode fazer isso. Você tem que ir fazendo sempre na horizontal. Então, pegue essa linha, ó. Continua. Assim. Aí, aqui em cima, paralelo a esta. Aqui em cima, paralelo a esta, tá vendo? Ele vai ficando. Não pode fazer assim, subindo, tá? Aqui mais um último. Aqui pra baixo. Você viu que eu fui dando intervalos de mais ou menos 1 centímetro. Até aqui já chega. E agora a gente finaliza esse lado de cá, que é uma pincelada também, ó, da largura do pincel. Meu pincel tá ótimo. Esse lado tem que ficar bem mais claro do que esse. Então, dá uma caprichada. Olha que legal. Agora, eu vou preencher aqui em cima. Com o sépia também. Vou fazer uma pinceladinha só aqui para mostrar assim, ó. Que tá vindo de lá. Uma aqui para mostrar que tá por cima da roda, que tá na frente da roda. E uma aqui, fechei, ó. Vou preencher o resto das paredes aqui com o amarelo pele. Voltando com o pincel maiorzinho, tô usando o pincel número 8 aparado. Agora nós vamos colocar a sombra. Ó, preenchi todas as paredes. Esse lado quero que fique contrastando. Então, vou colocar bastante sombra. Aqui embaixo do telhado. Vou dar uma esfumaçada. Aqui a gente tem que pôr também um pouquinho de sombra. A parede tem que ficar um pouco mais escura, porque é um pôr do sol. O sol já tá bem baixo, então o lado de cá tem que ficar escuro, porque o sol tá pegando do outro lado, a claridade maior. Se eu tenho luz, eu tenho sombra. Aqui a gente tem outra esquina, então ali eu vou ter luz e aqui eu vou ter sombra. Eu vou seguindo, ó, sombra e sombra. Depois aqui na outra esquina também, luz e sombra. Vou acrescentar um pouco mais de sombra aqui. Toda essa área aqui, ela tá atrás de um matinho. Então, eu vou colocar, ó, tô colocando em cima da linha mesmo, um pouquinho de sépia aqui pra fazer uma sombra também. E vou dar uma puxada. Não deixa assim, ó. Você tem que
esfregar mais o pincel. Se o teu pincel já tá mole, porque você já lavou, pegue outro pincel que ainda não lavou, que fique durinho. Mas tem que tirar essa... A tinta fica assim, uma não une com a outra. Às vezes me pergunto por que o meu pincel desliza. Olha, não desliza tão fácil. É porque eu uso bastante tinta. Quando a gente coloca bastante tinta, a gente consegue fazer o pincel deslizar. Uma tinta dentro da outra. Quando não desliza, eu coloco mais. Aí parece que é fácil misturar, mas você viu aqui a pincelada que eu coloquei? Por isso que fica fácil. Esse canto aqui que eu trabalhei com a brocha, eu preciso reforçar um pouquinho. Olha, a linha do fundo, com um pouquinho mais de sépia aqui, que ainda tá úmido. As janelinhas, eu vou preencher com papaya. Vou contornar com o meu pincelzinho número 2 aparado, com o sépia. Também, olha, na largura do pincel. Não faça com pincel 0, porque isso daqui não dá certo se fizer com 0. Fica muito desenhado. Aqui eu tenho a divisão do meio. E mais 2. Na verdade, de papaya vai aparecer bem pouco. Eu vou preencher dessa forma o telhado e essa beiradinha aqui. Eu vou colocar a tinta aqui e vou colocar uma pincelada de água. Olha, uma pincelada de água, uma pincelada de sépia. E vou preencher toda essa área. Preenchi, viu que ficou assim meio manchado? Tem problema. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. Eu vou dar uma iluminada aqui, ó. Olha, pinceladas. Eu passei uma pincelada aqui e eu cobri aquela sombra que nós tínhamos aqui. Eu quero preservar, então eu vou voltar com o pincel menor, fazendo a sombra, tá? Você não coloque o pincel ali na beiradinha. Tá, agora eu venho de novo. Ó, ficou aquela beiradinha mais escura. Então, agora aqui, ó, vou dar umas pinceladas. Venha limpando o pincel, mas você tem que prestar atenção num detalhe. Você não pode cruzar. Você deve vir fazendo assim, ó, paralelas. Olha, tô limpando o pincel com algumas pinceladas. Como tá meio úmido ali ainda, isso aqui vai sumir um pouco. Você só não pode cruzar. Você vai fazendo assim e deixa essa área aqui mais escura, tá? Clareie mais aqui na frente, nesse espaço aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa nesse telhadinho. Pronto, a base da casinha tá pronta. Agora nós vamos terminar aqui embaixo a água e esse mato. Essa parte aqui agora, voltei com a brochinha. Tô pegando azul e já vou pegar o amarelo, amarelo canário, tá? Que eu tô usando. Azul Caribe e amarelo canário. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou encher esse espaço. O matinho real vai pra cima. O reflexo vem aqui pra baixo.
Se você conseguir manter o meio, ó, tem uma linha ali, ó. Aí você não se perde. Aqui nós temos um mato também. Aqui é água, já tem o azul. Então, esse mato aqui, ó, já vou colocando. Aqui tem uma divisão, mas eu vou pôr também, ó. Até aqui. Eu vou trocar a minha brocha agora, um pincel número 8 aparado. Uma pinceladinha do sépia. Tiro o excesso. Vou fazer aquela linha no meio. E vou dar uma esfumaçadinha pra cima daquele verde que a gente fez com o amarelo e o azul. A gente pode até escurecer um pouquinho aqui o reflexo também. Olha, só com um restinho de tinta. Mas sem cobrir ele inteiro, tá? O lado de cá é a mesma coisa. Aqui pertinho da rosa já vou deixar com mais sépia, mais escuro. E pra baixo também tinha que refletir isso aqui, né? Então eu vou colocar um pouquinho. Não coloquei aquela hora, eu vou colocar agora. Um pouquinho do azul e do amarelo. E aqui nessa parte aqui um pouquinho do sépia também. Pronto, resolvido o nosso problema aqui de reflexo. Nesse ponto do trabalho, quem trabalhou com água tem que esperar o trabalho secar, pra gente fazer os retoques e trabalhar com o branco. Então, agora já tá seco, eu vou pegar o meu pincel número 2 e o azul Caribe, só um pouquinho de tinta. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, uma não, algumas, saindo ali juntinho e descendo. Quando chega aqui, desce reto. Ó, é um fio de água. E ele vai cair aqui. Tô fazendo um batidinho, limpando o pincel. Assim, ó, não preencha uma linha reta inteiro, tá? Vai colocando assim um pouquinho. Acho que eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 6 aparado, durinho. Pego tinta só de um lado do pincel. Aqui não tem, aqui tem. Coloco pra cima. Aí eu vou apoiar a minha mão, porque eu vou fazer a linha da superfície. Ó, bem delicado. Pincel bem deitadinho. E tem que ficar sempre paralelo. Você não pode entortar, tem que ficar paralelo. Você pode fazer algumas linhas. Aqui pode até deixar assim um pouquinho mais preenchido, ó. Que faz o espelho d'água. Aqui tem uma linha, eu vou colocar um branco um pouquinho mais acentuado. Aqui vou fazer algumas pinceladinhas. Aqui nem vou fazer nada. Agora, esse lado de cá também, ó, eu tenho aqui a linha da superfície da água. E aqui já tenho o reflexo. E só vou colocar um pouquinho aqui, não vou colocar muito não. Sim. Eu vou usar o pincel número 0 para fazer essa parte branca aqui. Olha, eu vou colocar um fiozinho de branco em cima daquele azul, sem necessariamente cobrir o azul. Tô dando pinceladinhas. É só o brilho da água. E aqui, onde tá caindo, eu vou dar algumas pinceladinhas. Vamos terminando pra cá.
Assim. Entendeu por que a gente precisava de um escurinho aqui? Para realçar esse branquinho. Com amarelo pele, eu vou dar uma abaixada na cor, dando assim, ó, uma pinceladinha dentro da janela. Eu vou usar um pouquinho do branco, vou fazer uma manchinha. Já tá seco, tá? Então eu tô usando o branco, ó, ponho a tinta pra cima e faço um vai e vem assim com o pincel, para dar uma iluminada aqui, um pouquinho só aqui, um pouquinho aqui. Só na área de luz, tá? Não leve esse branco em cima do sépia. Agora eu volto com o pele. Eu vou realçar essa partezinha aqui, ó, da frente. Aqui na roda. Você não precisa realçar todas as partes, mas uma ou outra aqui, ó, vou realçar um pouquinho aqui também. E a gente vai sentindo, quando pinta, você tem que ir percebendo onde você tem que acrescentar, onde você tem que tirar, e assim a gente consegue o equilíbrio. Essa parte aqui, ó, a gente tá vendo ela por baixo, né? Então, eu vou colocar, ó, aqui embaixo, dou um espaço de mais ou menos 1 centímetro, do mesmo jeito que a gente colocou aqueles pauzinhos aqui assim na roda, a gente vai colocar aqui. Ó, uma pinceladinha, só que agora vai ficar assim bem discreto. Vou colocar na borda aqui uma pinceladinha. E assim a gente vai construindo a paisagem. Você viu que essa parte aqui que a gente fez com a brocha, ela fica assim meio sem acabamento ali. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do amarelo, coloco aqui no pratinho. E eu vou fazer, ó, não tem muita tinta, vai ficar como se fosse umas florzinhas, só que eu vou fazer bem na borda, olha com, olha sem. Se você gostar, você pode pôr, se você não gostar, você pode deixar assim mesmo. Eu gostei e vou pôr no meu. Ele dá um acabamento e deixa um pouquinho mais alegre. Sempre no cantinho, assim, você vai sumindo, tá? Não coloque tinta muito forte nos cantinhos. Aqui também, só que eu não vou passar pra cima, eu vou colocar bem em cima da borda. Olha, bem em cima. E aqui do lado de baixo, né, onde tem a luz. Pronto, aqui já sumiu. Isso. Essa parte da paisagem nós vamos parar por aqui. Essa parte tá pronta. Agora, o galho de rosas a gente vai deixar para aula que vem, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Primeira parte pronta. Vocês podem ir reproduzindo esse pedaço, porque o risco já está disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo, onde nós concluiremos esse trabalho.